Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar do Brasil pós-eleições. Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente do Brasil. Ele venceu as eleições do último domingo com mais de 50% dos votos válidos. Participam do programa Priscila Lapa, doutora em ciência política, analista de políticas públicas no Sebrae de Pernambuco. O Alberto Almeida, que é doutor em ciência política, diretor do Instituto Brasilis, empresa de pesquisa e consultoria, e autor dos livros que abordam de maneira científica a sociedade e a política no Brasil. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conhecer as notícias do mundo, direto de Nova York, com a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Priscila, bom dia, Alberto, e bom dia você que está em sintonia com Perspectiva, aqui na Rádio Brasil Atual. Nós temos o destaque da semana, Franklin. O Brasil acordou desde domingo com um novo presidente da República. É verdade, né, Joel? Foi dormir com um novo presidente, né, eleito com 50,9% 50,90% dos votos válidos, né? Terceiro mandato do presidente Lula. Essa, digamos, é o assunto que vai ser comentado, acho que não só esta semana, como esses 2 últimos meses que restam deste ano de 22, né? E, claro, depois, a partir de 1º de janeiro de 2023, Lula iniciou seu terceiro mandato, né, que será um mandato de reconstrução nacional, né, Joel? Acho que o discurso do Lula, né, acho que tanto a Priscila como o Alberto vão se aprofundar nisso, é um discurso de reconstrução nacional, destacando que da primeira grande bandeira do governo Lula é o combate à fome, novamente, né? Volta a combate à fome, porque é impossível a gente ver nossos compatriotas aí disputando no lixo pedaço de osso para fazer sopa, pé de galinha para poder comer, né? O Brasil, como bem o Lula destacou no seu discurso, o maior produtor mundial de proteína animal, né? E o pessoal passando fome aqui no nosso Brasil, né? Mais de 30 milhões de brasileiros, Frank. Exatamente. Dados oficiais. Dados oficiais, se for ver, talvez seja até um número maior ainda, né? E uma coisa que o Lula destacou também, que eu acho que é importante, não existem 2 Brasis, né? Vamos lá, o Brasil é um só. Não vamos entrar nesse discurso divisionista, que isso só tem prejudicado o país desde 18, quando começou esse discurso e se aprofundou, né? Aliás, nem em 18, você vai ver até de antes, né? Mas em 18 se aprofundou ainda mais, né? E isso foi muito negativo para o país, que é a situação na qual a gente está aqui agora, tendo, né, esperando que o governo Lula seja um governo de reconstrução nacional, tal estrago que foi feito nesses últimos 4 anos, né, com pandemia e com má administração do país, Joel. Franklin, tem uma outra novidade boa, é o destaque que o programa dá. É o livro que você lançou no último fim de semana, Bolsonarianos. Parabéns a você. Obrigado. Esse é o registro do período da era Bolsonaro, né, os 4 anos de Bolsonaro. É verdade, Joel. Os ouvintes, rapidamente, o que você pretende com esse livro? O que você pretendeu, já que ele foi lançado, né? É verdade, Joel. Esse livro aqui, o Bolsonarianos, são crônicas que refletem, ilustradas, que refletem alguns assuntos que aconteceram nesses últimos 4 anos, né? São comentários, às vezes, com um certo humor, né, quando é possível, né? E em outros momentos, pura e simplesmente, é o registro das coisas que acontecem, né? Exatamente como já está mostrando a capa aí do livro, né? São registros de momentos que, às vezes, não foram felizes para a nossa história, como, por exemplo, essas quase 700 mil pessoas mortas por Covid-19. Está registrado aqui, e muito da incúria da administração que está à frente do Brasil nos últimos anos, que não tem levado, infelizmente, o Brasil por um caminho de grandeza que o país merece, né? Então, na verdade, é mais um registro. Como eu disse em entrevistas aí, não gostaria de ter escrito esse livro, eu gostaria que o Brasil tivesse numa outra situação. Mas, às vezes, tem certos momentos que, como escritor, você se vê impelido a registrar esses momentos não tão felizes da história do seu país. Parabéns pela iniciativa, Frank. E quem quiser adquirir o livro, faz como? É só entrar no site da editora Patuá, né? Entrar no site da editora Patuá, que recebe pelo correio em sua casa.
Muito bem. Está aí o novo livro do Frank Valverde, é o 12º, né, Frank? Não, se for contar com os poemas objetos, o livro assim tradicional como a gente conhece, deve ser o 8º, mas tem os poemas objetos também em tiragem, né? Então pode ser considerado como se fosse um livro ou uma outra forma de literatura. Muito bem. E a manifestação agora, a respeito da nova realidade brasileira, será através dos nossos dois convidados. Oi, Priscila, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, Alberto, né? É um prazer estar aqui, é uma alegria muito grande num dia tão histórico a gente poder aqui participar, trazendo notícias aqui do Nordeste, aqui do Recife. É que também tem uma mulher governadora eleita aí no Recife, né? Foi muito lindo de se ver o segundo turno aqui em Pernambuco, foi de dar muito orgulho mesmo. Aliás, 2 mulheres que disputaram, né? É interessante isso, né? Na verdade, tinham 3 mulheres figurando ali, porque a vice da governadora eleita também é uma mulher, Priscila também. Então, a gente tinha ali uma presença maciça feminina, né, no segundo turno da eleição em Pernambuco. É uma boa novidade que o Nordeste traz para o país, né? Um bom exemplo. Alberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Joel. Bom dia a você, bom dia, Priscila, bom dia, Franklin. Você tem feito análise nas últimas eleições, eu tenho percebido, li algumas coisas que você fez a respeito de eleições anteriores. Como você define essa eleição que terminou com a vitória do Lula? Até aproveitando aí o ensejo aí, Joel, que o Franklin mostrou um livro, eu lancei esse livro esse ano, A Mão e a Luva, O que elege um presidente, pela editora Record. Você encontra ele em qualquer livraria online, nas livrarias físicas. O livro, ele trata das 9 eleições presidenciais ocorridas desde Collor até agora. Tem 9 capítulos, um dedicado a cada eleição presidencial, tem um capítulo de abertura e um de conclusão, que é um livro sobre opinião pública, é um livro baseado em ciência. As afirmações que eu e meu coautor fazemos no livro, nós não tiramos da nossa cabeça, elas estão todas fundamentadas em dados da conjuntura brasileira, dados de pesquisa de opinião pública, dados da economia, e nós tivemos que enviar esse livro para a editora Record. O processo de edição é lento, nós tivemos que enviar no final de novembro, início de dezembro do ano passado. A editora solicitou, a gente tem um modelo analítico, como eu disse, um modelo científico, analiticamente, de previsão de resultado eleitoral. E a editora solicitou que nós fizéssemos, baseado... O modelo foi aplicado nas 8 eleições anteriores, então essa era a 9ª, tinha que aplicar o modelo. E nós fizemos a previsão de vitória de Lula. Você simplesmente prevê a vitória, não dá para dizer a margem, isso prever a vitória num livro que você envia para uma editora antes, né, dava com o modelo, porque a gente colocou que se tratava de uma eleição de mudança. E, de fato, foi. A maioria do eleitorado queria mudança. Quando um presidente disputa a reeleição, todas as análises no mundo inteiro de cargos que disputam a reeleição, seja presidente, primeiro-ministro, ele leva uma vantagem muito grande, porque ele está sentado na cadeira. Existe a autoridade presidencial que as pessoas respeitam. E uso da máquina, né? Não, mas tem a visibilidade, a autoridade presidencial, quer dizer, isso daí diz muito, né? A literatura, veja só, a ideia, eu estou falando de uma discussão científica, tá? A discussão científica, ela não toca no assunto uso da máquina, não é isso. Ela pega o seguinte, quem está sentado na cadeira, quem disputa a reeleição leva vantagem. Né? Por que leva vantagem? Sim, o uso da máquina, etc., mas ela não pega especificamente. Existe um elemento real, né, que a literatura aborda, de autoridade presidencial. O presidente utiliza o púlpito da presidência da República, naturalmente, quer dizer, não é que ele utilize no sentido conspiratório, né? Ele simplesmente fala do púlpito do presidente. E isso confere uma autoridade que nenhum outro candidato tem. Isso vale para qualquer um que esteja no cargo, seja de esquerda ou seja de direita. E isso é importante numa corrida eleitoral. Tanto é que agora a gente tem, pela primeira vez, um presidente que não é reeleito, foi o primeiro caso. Você teve Fernando Henrique reeleito, Lula reeleito, Dilma reeleita. Alberto, eu quero, ao longo do programa, explorar o que você está falando aí. Por que ele não conseguiu ser eleito com toda essa liturgia do cargo que você mostrou no seu livro? Eu quero ouvir você, Priscila. O que significa essa vitória do Lula? A gente ainda está em processamento, né, de tudo que aconteceu de ontem para hoje. Eu estava dando uma olhada
em alguns números aqui do Nordeste, o Nordeste sempre colocado nas últimas eleições presidenciais como fiel da balança, né? Como sempre, tendo vitórias expressivas ao PT, aos candidatos ligados ao Lula, né? E sempre tem a expectativa muito grande de em que momento da apuração começam a chegar os votos do Nordeste, para se perceber exatamente esse desequilíbrio, né, que ele pode causar no conjunto dos resultados das eleições. O que a gente observou, né, de ontem para hoje é que, e visualmente, né, eu tive a oportunidade de percorrer algumas cidades, tanto do interior do Nordeste, como algumas capitais aqui durante a campanha, durante o processo eleitoral, e visivelmente houve um crescimento do bolsonarismo na região também. Essa ideia de que o Nordeste não tem espaço para o crescimento do bolsonarismo, ela foi completamente desmistificada nessa eleição também, tanto que a gente pode dizer, em linhas gerais, que o Nordeste continuou garantindo a vitória de Lula, ele foi, sem sombra de dúvida, decisivo nesse processo, mas sem desconsiderar o avanço significativo do bolsonarismo, principalmente nas médias, né, cidades, nas capitais, que já tinha sido, nas capitais, um quadro perceptível em 2018, mas também nas regiões do interior. Né? Foi perceptível, por exemplo, nessa reta final de campanha, grandes atos públicos que até então eram meio que monopolizados pela esquerda, acontecendo também favoráveis ao atual presidente Bolsonaro. Né? Então, o que a gente pode dizer é que é uma eleição de uma transição de ciclo político, mas com muita expectativa. Eu acho que o que acontece do desespero das pessoas ontem, quem era de um lado ou do outro, acompanhando a apuração, era com esse exercício de futurologia. O que é que vai acontecer caso os resultados, né, quando o resultado vier? Né? Tem aquela expectativa do resultado, mas e depois? Né? Então, eu acho que tem a expectativa do como vai ser, porque eu acho que não resta muita dúvida, passado o tom mais emocional da gente estar envolvido numa campanha eleitoral, de que essa pecha de que Lula representa um radicalismo de esquerda, eu acho que isso vai caindo por terra, porque ele não foi esse radical de esquerda enquanto ele esteve no governo. Porque a eleição mostrou com a esquerda, com o centro, com a direita, né? Foi um governo à frente nacional, né? Eu acho que é muito mais fácil pensar em Lula como alguém que é do diálogo, da concertação política, com erros e acertos, diga-se de passagem, nessa concertação. Isso não faz dele, né, um herói ou diferente do que a gente esperaria de nenhuma liderança política, mas ele tem sim essa habilidade, essa capacidade, ele demonstrou isso. Então, essa ideia de que a gente vivia um país polarizado por um radical de direita e um radical de esquerda, isso realmente não fazia sentido, né? E continua não fazendo, a gente olhando para o discurso dele ontem, né? Inclusive naquele calor daquela emoção ali na Avenida Paulista, ele foi comedido a ponto de dizer assim, não é um governo do PT, vai ser um governo, né, de uma ampla frente partidária para a reconstrução e vou governar para todo o país. Então, claro que às vezes o que políticos dizem não se escreve, né? E fica a desconfiança do eleitor, vai ser isso mesmo? Ou vai ser uma vingança, vai ser um governo de revanche, né? De recolocar no lugar as forças políticas de esquerda e não dar mais espaço nenhum para possibilidade de um retorno do bolsonarismo daqui a 4 anos, de Bolsonaro, né? Alguém ligado a ele daqui a 4 anos. Mas eu acho que a linha vai ser... Eu acho que Lula não consegue ser diferente disso, pelo que ele já foi testado, né? Aí não é uma defesa pessoal, mas pelo que a gente consegue observar o que foi a era Lula no poder, e esse momento, a conjuntura, ela é muito específica, né, de um momento em que ele atraiu apoios políticos importantes para fazer esse modelo de uma era de transição, de uma era de diminuir a temperatura, e colocar assim, eu acho que outro símbolo muito claro dessa eleição de ontem foi a tentativa de, aí eu acho que Alberto pode contribuir também nesse debate, desse grande debate que se abateu sobre o Brasil nos últimos anos, se as instituições funcionam, se não funcionam, se elas dão conta ou não dão conta do desafio que é essa nova visão política que surgiu e que ganhou essa pecha de bolsonarismo. Né? Então, eu quero agora ouvir o Alberto. Alberto, o perfil do eleitor brasileiro sempre foi conservador, né? Eu me lembro dos nossos pais, dos nossos avós, Jânio, Ademar, mais recentemente o Collor, sempre teve um perfil conservador o eleitor brasileiro. Que fenômeno aconteceu com o eleitor nessas eleições, já que o Bolsonaro se apresentou como um presidente da extrema-direita, né? Foram 4 anos do governo extrema-direita. Como é que você, nessas análises que você faz, o que aconteceu
com esse eleitor que, em determinado momento, ele gravitou para a campanha do Lula? Joel, se você me permite, eu queria citar, eu dei uma saidinha rápida porque a Priscila estava falando da votação de Lula no Nordeste. Tá? Eu tenho um outro livro, foi publicado há 4 anos atrás, também pela editora Record, O Voto do Brasileiro, tá? Que eu tenho os mapas eleitorais do país, né? E mostrando, eu nesse livro chamo a atenção para o seguinte: o Nordeste é a cidadela do PT desde 2006. Isso é um fenômeno que aconteceu a partir da eleição de 2006. Cidadela é cidade protegida. Então, o Nordeste assegura que o PT terá um candidato competitivo. Nesse livro, eu chamei a atenção que São Paulo era a cidadela do PSDB. São Paulo assegurava que o PSDB teria um candidato no segundo turno. Até que essa cidadela foi tomada, essa cidade protegida foi tomada por Bolsonaro na eleição de 2018. E aí o PSDB deixou de ser competitivo nacionalmente para presidente. Esse fenômeno do Nordeste, ele tem paralelos em todo lugar do mundo. No livro, eu comparo com outros 7 países do mundo. E tem um exemplo, eu posso mencionar todos os 7 países, mas tem um em particular que vale a pena, que é o caso da Espanha. A Andaluzia é a cidadela do partido de esquerda da Espanha, lembrando que o PSOE é o segundo partido de esquerda mais antigo do mundo. E o PSOE, ele sempre vence na Andaluzia, nas eleições nacionais. E a Andaluzia é o Nordeste deles, digamos assim, é a região mais pobre do país, só que lá tem uma característica adicional. A Andaluzia, além de ser a mais pobre, é a mais populosa. E se você tomar o País Basco, que é uma das regiões mais... As 2 regiões mais ricas da Espanha são Madrid, o País Basco e a Catalunha. E o País Basco sempre vota nos conservadores. Mas eu faço o paralelo de São Paulo. São Paulo é o estado mais rico do país, como a Baviera, isso está no livro. A Baviera é o estado mais rico da Alemanha. A Baviera só elegeu um governador de esquerda na primeira eleição após a Segunda Guerra Mundial. Todas as demais, até hoje, a Baviera só elege governadores de direita. É a mesma coisa que acontece em São Paulo. Eu acho muito difícil em São Paulo, sem que haja uma mudança demográfica, que em geral é lenta, que o PT vença o governo de São Paulo. São Paulo nunca dará a vitória ao PT no curto prazo, como, por exemplo, o Texas não dá a vitória aos democratas. Até no caso do Texas, está havendo uma mudança demográfica muito grande e pode ser que em breve os democratas vençam. Beto O'Rourke disputou uma vaga para o Senado e quase conseguiu, porque está tendo essa migração. De novo, é um processo muito lento, né? É um processo que leva décadas, mas está tendo uma migração de descendentes de latinos que votam um pouco mais democrata, e isso pode levar um dia o Texas a perder esse predomínio republicano. Mas São Paulo é assim, né? São Paulo vota sempre... O município de São Paulo tem exceções, teve a Erundina, teve a Marta e teve o Haddad. Sim, eu estou falando do estado de São Paulo. Isso que você falou é município, né? Município não tem problema, município inclusive tem sinal trocado. Os conservadores ganham na capital, em capitais do Nordeste, como a CM Neto ganhou em Salvador, mas perdem no estado. E a esquerda ganha em capitais do Sudeste, como foi o caso que você mencionou aí de São Paulo, mas perdem no Estado. Tá? Isso daí é normal. O Silvio Mendes foi eleito já várias vezes prefeito de Teresina, mas foi disputar o governo estadual e perdeu para o PT, porque o Estado é mais pobre que a capital. No caso de São Paulo, a capital é mais pobre que o Estado. E aí isso explica por que a esquerda vence na capital. Tá? Então, essa divisão acontece porque eu estou respondendo a pergunta que você fez. O voto que foi dado ao Bolsonaro é o mesmo voto, rigorosamente o mesmo, e esse livro meu mostra isso, tá? Esse livro mostra isso, é rigorosamente o mesmo voto que foi dado ao PSDB no passado. Então, o voto continua o mesmo, quem é eleito é que mudou. Bolsonaro deslocou o PSDB e aí passou a eleger os candidatos apoiados por ele. Isso também não é surpresa, né? Bolsonaro elegeu um ex-ministro governador de São Paulo, Lula elegeu ex-ministros governadores da Bahia, elegeu o prefeito de São Paulo, ex-ministro, elegeu o governador de Minas, ex-ministro, Lula elegeu o presidente da República, ex-ministro. Então, você pegar um ex-ministro e eleger, isso não tem problema, porque o Ministério, isso faz parte do jogo, o Ministério dá muita visibilidade. Mas o que aconteceu foi isso, né? O voto o voto é o mesmo, as pessoas eleitas é que mudaram. Né? Basicamente, o voto continua sendo o mesmo, rigorosamente o mesmo, só que antes ele elegia tucanos e era dado para PSDBistas. Hoje ele elege Bolsonaro e é dado para os candidatos apoiados por Bolsonaro. Basicamente é o que acontece.
Ou seja, aqui em São Paulo, então, há uma abertura para um partido conservador que deve substituir o PSDB, que diminuiu muito na última eleição, né? Sim, a votação da legenda PSDB para deputado federal em São Paulo foi muito ruim. Enfim, foi isso, quer dizer, houve um deslocamento, né? A gente não sabe, né? O Republicanos, né, que é o partido de Tarcísio, é um partido muito orgânico, tem uma ligação muito forte, eu diria assim, que é o partido classicamente conservador, tá? Se tem um partido que tem uma cara de partido conservador realmente no Brasil, são os republicanos. E com essa forte ligação com a igreja, as religiões, a religiosidade, de um modo geral, é algo conservador, não tem nada de surpreendente nisso, né? As pessoas mais religiosas são mais conservadoras, se você quiser inverter a causalidade, não tem problema, as pessoas mais conservadoras são mais religiosas. Os republicanos têm essa organicidade muito grande com a religião. E o Republicanos é um partido, nesse sentido, é um partido denso, ele pode não ser grande, mas é um partido denso. E vamos ver o que vai acontecer com o Tarcísio nos Republicanos. Ele não é da elite política de São Paulo, ele vai ter que se valer da elite política de São Paulo. A pessoa que entrou de primeira hora na campanha de Tarcísio, que, portanto, a princípio, é claro que tudo pode mudar, mas a princípio deve ter uma grande influência em seu governo, é Gilberto Kassab. Muito bem. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Acnur. Falta de recursos pode levar a uma catástrofe para milhões que precisam de ajuda. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. A falta de recursos forçou a Agência da ONU para os Refugiados, o Acnur, a fazer cortes no apoio vital a refugiados e outras pessoas deslocadas à força nos últimos meses em todo o mundo. Muitas operações de ajuda já tiveram que reduzir programas essenciais para lidar com a falta de dinheiro. A agência anunciou que, se não conseguir pelo menos 700 milhões de dólares até o final do ano, podem acontecer reduções catastróficas para os necessitados. Em Uganda, que está passando por um surto de ebola, o Acnur não consegue adquirir sabonetes e kits de higiene suficientes para ajudar a combater a doença mortal. No Chad, o abastecimento de água nos campos foi cortado devido à falta de combustível. Já no Líbano, 70 mil famílias de refugiados extremamente vulneráveis não recebem mais a ajuda da rede de segurança da agência. O Acnur teme que novos cortes levem as famílias a fazer escolhas irreversíveis, como contrair dívidas incontroláveis, mandar os filhos para o trabalho em vez da escola, ou ainda oferecer uma filha para casamento precoce, para reduzir o número de bocas para serem alimentadas em casa. O desespero também pode levar as famílias a embarcarem em jornadas perigosas para mais longe. A agência está particularmente preocupada com as lacunas de financiamento no Oriente Médio à medida que o inverno se aproxima. Novos cortes na assistência em dinheiro afetarão mais de 1 milhão de pessoas no Líbano, na Jordânia e no Iêmen, onde milhares de famílias não podem cobrir o custo de aquecimento ou roupas quentes. O Acnur ressalta que, embora os doadores, especialmente empresas privadas, fundações e indivíduos, tenham contribuído com níveis recordes de financiamento em 2022, os efeitos em cascata da crise na Ucrânia estão afetando sua capacidade de resposta equitativa em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o Brasil pós-eleições, com Priscila Lapa e Alberto Almeida. Oi, Frank, nós temos uma enquete, e eu estava vendo essa enquete aqui que nós falamos, a produção focou nas pessoas que não queriam votar nas últimas eleições. Me parece que nossa enquete está um pouco defasada, mas vamos lá, Franklin. Qual o resultado dela? É verdade, Joel. É só alertando aos nossos ouvintes, né, que nós aqui do Observatório Terceiro Setor, todos os programas que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete para ter uma noção do como é que está as discussões dos temas que nós vamos abordar no programa. É uma enquete, não tem base científica, como os trabalhos desenvolvidos, por exemplo, pelo Alberto Carlos Almeida, mas serve para ter uma noção de como é que por onde é que a gente deve seguir, né, e como é que as pessoas estão pensando a respeito do tema. E como você diz, João, a gente, na verdade, estava uma pesquisa que visava saber qual era o espírito do brasileiro antes da votação, né? Nós perguntamos, você vai votar neste domingo, né? E o resultado
foi bastante expressivo. 95% das pessoas disseram que sim, que iriam votar, né, nessas eleições, como de fato, né, realmente nós tivemos um aumento, né, do número da votação com relação às anteriores, né, no segundo turno, né, isso foi uma coisa que foi bastante destacado, e esse foi o resultado, né, que 95% das pessoas disseram que ia votar, e isso impactou, claro, diretamente no resultado. E eu queria aproveitar, Joel, e lançar uma questão, né, que acho que poderia ser um pouco aprofundada, né, tanto pelo Alberto como pela Priscila, né? A gente viu nesse segundo turno, principalmente, né, o uso assim de uma forma desenfreada, descarada da máquina estatal, né? Isso é inegável. A gente viu a distribuição de bolsas aí, pelo governo Bolsonaro, bolsa caminhoneiro, bolsa taxista, uma interferência brutal na redução dos combustíveis, né? Não que não precisasse, sim precisava, mas isso não foi feito antes, foi feito agora às vésperas da eleição. E também um fato aí, Joel, que a gente viu o presidente da Polícia Rodoviária Federal, né, que declarou claramente nas redes sociais que votaria no Bolsonaro, fazendo tendo uma atuação na Polícia Federal, impedindo certos ônibus ou parando os ônibus que iriam levar eleitores para votar no Nordeste, né? Como mesmo o Carlos Alberto Almeida colocou e a Priscila também relatou, né, que é um público que é um eleitorado que votava no Lula, né, como de fato votou, né? Então a gente percebe aí que essa máquina estatal aí teve uma atuação diferente do que deveria ter tido, né? Ou seja, nada republicana, digamos assim, né? E eu gostaria que tanto a Priscila como o Alberto fizessem um comentário sobre isso, a utilização da máquina nesta eleição, né, que se encerrou agora, que deu 50,9 para o Lula contra 49,10 para o Bolsonaro, né? Por mais que quem está no poder sempre tenha uma exposição maior, eu acho que a utilização da máquina ultrapassou todas as outras eleições anteriores. Vamos começar o comentário pela Priscila. Vamos lá, eu acho que essa discussão ela é bem pertinente, ela é uma discussão republicana que jamais a gente deve perder de vista, né, do ponto de vista cidadão, né? Havia um incômodo já com essa possibilidade de uma utilização da máquina de forma mais expressiva, já na época das motociatas, né, quando o presidente começou a fazer aquele movimento, ainda não era período de campanha, mas a grande questão era o aparato estatal utilizado para um evento que não tinha nenhum caráter institucional, porque uma motociata promovida por um presidente da República, ela não tem um caráter institucional, não era um cumprimento de uma agenda, né, do chefe de Estado, era ali claramente o cumprimento de uma agenda de um governante buscando a sua reeleição. Mas isso foi amenizado, né, no período pré-campanha, pela visão de justiça eleitoral, de tudo isso, até para, eu acho que evitar botar mais fervura no caldeirão, que já se desenhava seria, de fato, uma eleição muito dura, né, com muita cautela das instituições que controlam o processo eleitoral no Brasil. Mas esse próprio debate foi colocado também, né, no âmbito das discussões durante os debates televisivos, né, a tentativa do candidato eleito, né, de mostrar que essa utilização da máquina poderia estar desequilibrando. E o mais engraçado, eu acho que o mais curioso desse processo todo foi justamente a semana passada, aquele episódio das rádios, da veiculação das inserções, quando a gente tem um ministro de Estado que toma conta, né, dessa pasta aí das comunicações, mostrando que faria uma revelação bombástica, convocando para frente do Palácio, quer dizer, dando um símbolo institucional. A política, ela também é feita, né, de símbolos, e fazendo uma revelação, e dias depois esse mesmo ministro vai e diz que exagerou, né, meio que quase com um pedido de desculpa, de dizer, eu quis fazer aqui um tumulto, acabei causando um tumulto que não era a intenção. Mas claramente houve sim um avanço nessa utilização da estrutura de governo para o processo eleitoral, e isso precisa ser pensado, né, a partir de quais são os limites disso, o que é que o cidadão brasileiro entende, né, que é possível, é aceitável e o que não é aceitável, porque se for depender desse limite, desse freio ser dado pela própria classe política, provavelmente esse freio ele é muito relativo, se me favorece está tranquilo, se não me favorece eu vou lá e denuncio, né? Então fica esse alerta para a sociedade brasileira de fazer esse exercício do contraditório, se esse mesmo
aparato fosse utilizado no sentido contrário, seria bom, né, seria republicano, e fica, assim, sem sombra de dúvida, uma discussão de como evitar que isso aconteça sem cercear, obviamente, o processo eleitoral. Priscila, como é que ficam essas instituições depois desta autorização? O que esperar delas na pós-eleição? Eu acho que, passada essa temperatura mais alta do processo eleitoral, acho que a gente precisa fazer, sim, uma avaliação, né, de forma mais equilibrada sobre essa atuação, porque acabou que ficou um debate sobre o ativismo judicial, principalmente do Tribunal Superior Eleitoral, e, claro, a discussão muito personalizada, diga-se de passagem, muitas vezes não se referia à atuação do TSE, mas à do ministro Alexandre de Moraes, como se fosse algo pessoal, como se ele estivesse tratando de algo que era individual, particular, quando, na verdade, ele estava ali gerindo, né, a maior instituição que toma conta, que gerencia o processo eleitoral no Brasil. Mas também se tangenciou nessa eleição temas que pareciam meio que resolvidos no Brasil, essa questão de censura, até que ponto a atuação do TSE não censurou meios de comunicação, não foi além do que deveria. Mas eu sempre tenho feito a pergunta ao contrário. E se o TSE não tivesse atuado assim, será que a gente teria tido realmente uma eleição tranquila? Será que a gente teria, né, passado por essa prova de fogo aí de ter uma eleição realizada dentro de um processo narrativo para uma boa parte do brasileiro de que o sistema não era confiável? Isso levado à exaustão, esse tema de forma muito exaustiva tratado durante todo o período eleitoral. Então, eu sempre digo, talvez a gente esteja falando aqui sobre limites, mas a gente precisa olhar o contrário. E se não tivesse esse ativismo, né, como é que teria acontecido? Como é que a gente estaria nesse momento? Será que a gente estaria dessa mesma forma, nesse mesmo formato, né, discutindo o resultado de uma eleição tranquila, ou a gente estaria falando de resultados nebulosos, né? Alberto. Joel, o meu papel aqui é um papel de analista, né, de modo que eu tenho que mostrar tudo como é, né, independentemente de ser esquerda ou direita. Você conseguiu compilar, né, para emitir... E até recorrendo aos exemplos históricos, se a gente pegar esse uso da máquina, isso não tem nada de diferente do que já aconteceu no passado. Fernando Henrique, por exemplo, na sua reeleição, ele segurou o câmbio até onde pôde. E tanto é que ele foi reeleito no final de 98, no início de 99, em janeiro de 99, houve a crise cambial, a queda do presidente do Banco Central, Gustavo Franco, enfim, tudo aquilo que a gente viu acontecer, Chico Lopes, e toda aquela crise. Então, aquilo é um uso da máquina. Dilma, quando foi reeleita, logo em seguida teve aquele cavalo de pau, né, que a esquerda chamou cavalo de pau. Então, ela segurou, ela gastou muito no ano da eleição, ela segurou várias coisas no ano da eleição, e depois, logo em seguida, quer dizer, o PT chamou de cavalo de pau, os opositores de Dilma chamaram de estelionato eleitoral. Ela colocou Joaquim Levy como ministro da Fazenda e segurou gastos, né, e a taxa de desemprego aumentou exponencialmente logo depois da reeleição dela, a inflação também. Então, todo governo utiliza a máquina em busca da reeleição. Isso é humano, isso é político. Né? É muito difícil você segurar isso. Oi? Mas agora, por exemplo, com o Bolsonaro, a utilização da máquina foi muito maior do que no caso da Dilma e do próprio Fernando Henrique? Ô Franklin, sempre o outro lado vai achar que foi, né? Se você é de esquerda, vai achar que o Bolsonaro utilizou mais. Se você é de direita, vai achar que a Dilma usou mais. Então, nunca vai ter consenso sobre isso. Eu não estou aqui discutindo níveis, eu estou tentando só mostrar que a utilização da máquina acontece sempre. Né? Sempre o ponto de... O limite ético, qual seria ele, segundo a sua... O que a sociedade dá. Quem dá o limite ético é a sociedade. Né? O limite ético não é uma coisa que vem de cima para baixo, é uma coisa que vem de baixo para cima. Até onde a sociedade aceita. A sociedade pode se indignar com relação a isso. Por isso que vivemos numa democracia. Né? Então, os governos, eles não estão pairando acima da sociedade. Os governos e os governantes, eles expressam quem nós somos como brasileiros. Os limites éticos, por exemplo, no Reino Unido, são muito mais estritos que o nosso, mas são diferenças culturais que acontecem.
né? O eleitor não tem problema no Brasil. Olha, a gente também não adianta idealizar. Em todos os lugares do mundo você tem disso. Quer dizer, na eleição francesa, a eleição francesa é uma covardia. O presidente é eleito num domingo, 30 dias depois é a eleição da Assembleia Nacional Francesa. Então, o eleitorado está em lua de mel, você não tem maior possibilidade de utilização da máquina do que na eleição francesa. Então, a gente fica idealizando, muitas vezes, outros países, quando você coloca uma lupa, até pouco tempo atrás, no Reino Unido, agora mudou, isso mudou. Teve uma mudança constitucional importante no Reino Unido. Mas quem definia a data da eleição era o primeiro-ministro. Mais uso da máquina do que isso não tinha, pô. O primeiro-ministro via, agora tá bom para disputar, ele vai lá e define a data da eleição. Então as pessoas ficam muito idealizando o que acontece de uso da máquina e ficam escandalizadas, porque a gente conhece aqui, é o que eu chamo de miopia provincialista, né? É um negócio provincial. Você acha que só acontece no Brasil, como quando acontece em todo lugar do mundo. Poder é poder. Quem exerce o poder quer manter o poder e vai agir para manter o poder, seja de esquerda, seja de direita. Frank Valverde, mais perguntas aos nossos convidados? Acho uma questão que eu queria colocar, Joel, que aconteceu já, digamos, na semana passada, né, que teve os episódios e que agora também no início de domingo para agora, né, para de ontem e hoje, terça-feira, né, que é a questão da violência, né? Nós vimos aí a questão do Roberto Jefferson, deputado Roberto Jefferson, que recebeu a Polícia Federal a bala, né? Nós tivemos um episódio aí da deputada Carla Zambelli, que saiu perseguindo pela rua, arma na mão, né? Arma em punho, um jornalista no entreveiro que ela teve com ele, né? Sendo ela que estava cercada de seguranças, né? Diga-se de passagem, né? Contra um jornalista que estava totalmente desarmado, enfim, ela saiu correndo atrás dele com arma. E nós vimos também, lamentavelmente, cenas depois da eleição, né? Logo depois do resultado da eleição, em Minas Gerais, pessoas sendo assassinadas, né? Por pessoas totalmente fora de si, que foram lá e balearam pessoas que estavam comemorando a eleição, e num dos casos, inclusive, eram religiosos que estavam orando pelo resultado das eleições, né? Então, o que esperar nesses 2 últimos meses de governo Bolsonaro e o próximo que vai entrar com essa questão da violência, né? Sendo que o governo Bolsonaro incentivou, assim, de uma forma exagerada, o uso e liberação do uso da arma, que todo mundo devia ter pelo menos 2, 3 revólveres aí em casa para poder se defender. Agora, no caso aí não é nem defesa, né? No caso aí é ataque. Então, eu gostaria de comentários tanto da Priscila como do Alberto Carlos sobre essa questão da violência, Joel. Acho que a Priscila pode falar, que o Alberto Carlos acabou de falar também, né? A Priscila acho que poderia fazer esse comentário. Eu acho que esses novos comportamentos, que na verdade não são exatamente novos, mas talvez eles tenham transitado na esfera pública com maior recorrência, né, nos últimos anos, que faz parte, eu acho que talvez, de um novo paradigma realmente de comportamento e de ativismo político, que as pessoas estão transpondo, né, os seus comportamentos das redes digitais, dos meios digitais, em que existe uma certa segurança de que aqui eu posso falar tudo, aqui a página é minha, aqui o comentário é meu, eu estou autorizado a curtir, não curtir, a engajar, não engajar. Então, é como se estivesse havendo, de certa forma, uma transposição do comportamento que a pessoa tem digitalmente, né, para o meio, né, físico, para que as pessoas digam, né, o quanto isso pode se revelar também como uma nova prática social. Eu acho que a gente não pode ter a ingenuidade de achar que o eleitor brasileiro, aí tem toda aquela discussão sobre o homem cordial, né, de que a sociedade brasileira era uma sociedade, sempre foi uma sociedade extremamente pacífica. Estão aí, né, vários indicadores, claro, com motivações diversas para demonstrar que a violência, sobretudo nos subúrbios, nas grandes cidades, ela é um fato que incomoda, que demarca realmente um estilo de sociedade, um modelo de sociedade. Agora, talvez o que seja novo na era atual é isso acontecer com motivação política, né, que esteja muito em discussão quanto disso, dessa violência com a qual a gente já convivia, em certa medida naturalizou de que temos uma sociedade, né, insegura para as pessoas viverem, temos cidades inseguras onde as pessoas vivem, para isso se transpor para opções políticas, né? A partir de então eu não posso revelar minha preferência política sobre o risco de me tornar alvo, né, de algum tipo de violência
física. Então, eu não tenho dúvida de que houve um pouco do avanço desse paradigma, da percepção de que a gente pode estar entrando numa zona de maior convivência com atos de violência com motivação política. E agora, o grande desafio é como a gente refrear isso, porque isso dentro das narrativas que foram construídas na campanha atualmente, a gente via acusações mútuas, né, sobre todos os temas, e desse tema também, de que a violência ela vinha partir das duas militâncias, que ela parte dos dois lados, que não tem, né, inocência em nenhum dos dois lados e que, portanto, seria algo legítimo, né? As pessoas estão agindo em legítima defesa. O próprio episódio Carla Zambelli, ele foi muito construído na rede digital com essas duas leituras, uma de que foi legítima defesa, de que ela, né, no exercício ali do seu direito político de se expressar, ela estava sendo coagida e ela apenas utilizou literalmente as armas que tinha para se defender, da mesma forma que há a narrativa contrária, de que ela extrapolou os limites do decoro parlamentar e, né, e do que é possível dentro de uma convivência civilizatória e republicana. Então, será um novo desafio também, né, dentro dos novos comportamentos, do novo ativismo do cidadão, do eleitor político brasileiro, de como trazer, que paradigmas a gente vai querer dar na nossa atuação política. Se a gente faz um passo atrás nessa questão dos discursos de ódio e não traz isso do meio digital para o meio físico, ou se a gente segue em curso, né, em torno de algo mais aguerrido, de realmente definir com o uso da força. Alberto, como vencer esse desafio? Não, olha, a Priscila está correta nisso, né? Quer dizer, o que a gente viu nessa eleição foi um tipo de violência diferente, que nunca tinha acontecido no tamanho que aconteceu, de indivíduo contra indivíduo, eleitor contra eleitor. Violência política no Brasil, você tem muitos assassinatos de prefeito, perpetrados por vice-prefeitos, presidente de Câmara, você sempre teve uma violência política entre políticos. E agora você viu uma violência política entre eleitores. E nós sabemos os casos, mas isso é um lado, Priscila está totalmente correta. Agora vamos lembrar o outro lado. Né? Lula venceu, você teve manifestações em diversas cidades do país ontem, várias comemorações, e não teve nenhum incidente. Né? Então a gente também tem que lembrar, né, sei lá quantos foram as ruas em São Paulo, Avenida Paulista, milhões. Então as pessoas chegaram na Avenida Paulista, saíram fazendo barulho, camisas vermelhas. Não teve ninguém que tenha entrado em brigas, confrontos ou tiros nas ruas adjacentes. Isso por todo o Brasil, Nordeste, várias comemorações. Então isso é o outro lado, né? Sempre lembrando, né, Priscila? Em Belo Horizonte não, né? Em Belo Horizonte pessoas realmente foram alvejadas, né? Sim, mas eu estou chamando... Sim, também. Franklin, veja só, em nenhum momento eu disse que não existe, né? Eu comecei a minha resposta chamando a atenção disso, que a Priscila está correta. Eu estou falando da imensa quantidade de episódios e aconteceram aqui e acolá, né? E isso daí mostra que não é um fenômeno tão espalhado assim. Portanto, é fácil voltar a uma regra de convivência que a gente tinha antes dessa eleição. E a segunda coisa é sempre lembrar, Priscila, que apesar da expressão ser homem cordial, está lá no livro do Sérgio Buarque de Holanda, homem cordial não significa homem pacífico. Homem cordial significa homem que faz as coisas com o coração. O coração tanto ama quanto odeia, é uma coisa personalizada e não uma coisa... Então, é porque a expressão homem cordial, por causa da palavra cordial, ela dá a impressão que sempre ele é amigável e pacífico. Não, o Sérgio Buarque de Holanda deixa claro. O ódio do homem cordial é um ódio pessoal, não é um ódio institucional. Ele chama atenção que o homem cordial entra em conflito, sim. Ele tanto ama quanto odeia, né? Mas tudo vem do coração, não vem da razão. É isso que o Sérgio Buarque de Holanda chama atenção. Está lá no livro dele, não sou eu que estou dizendo. Definição atual, né, Alberto? Não, é do Sérgio Buarque, é só ler lá. Mas cabe, né? A gente pode trazer ela para os dias de hoje e continua cabível, né? Não, eu só estou chamando a atenção que o cordial do Sérgio Buarque de Holanda não é cordial de amigável, né? É cordial de feito com o coração, e o coração pode ser amigável ou não, o coração odeia também. Priscila, eu quero voltar a uma coisa que nós tocamos no bloco anterior. A eleição do Lula traz um novo protagonismo dos povos originários, das mulheres. A eleição do teu estado aí, de uma mulher, né, governadora, e de uma vice, como você disse. Como você vê esse novo protagonismo da mulher? O que você espera do governo Lula em relação às mulheres, que são a maioria da população brasileira, né?
Eu sempre vejo essa questão da agenda da mulher na política como um movimento que foi se estabelecendo exatamente nesse caminho, da sociedade cobrando que a classe política fizesse algumas considerações sobre como tornar o espaço, né, mais igualitário, com possibilidade de uma real competição das mulheres. Eu acho que a pressão ela veio da sociedade, trazendo essa agenda. A gente nunca viu tantas mulheres começando a entender o seu papel na definição de uma eleição, não apenas por uma agenda necessariamente feminista, né, mas, sobretudo, por uma agenda, né, que trata dessa questão de divisão de papéis, divisão de tarefas, divisão de espaços. Né, a gente nunca teve tanta discussão sobre incômodo, né, da mulher de dizer assim, eu posso decidir a eleição, né, somos a maioria do eleitorado, eu posso decidir a eleição, e por que eu não participo disso, né, de uma forma mais efetiva? Eu não tenho a expectativa de que 2022 tenha sido a eleição da redenção dessa construção de um paradigma cultural em que haja essa igualdade na competição. A gente ainda não atingiu uma proporção significativa de mulheres no legislativo e principalmente para o executivo, quando a gente observa que apenas 2 estados serão governados a partir de 2023 por mulheres, né? A Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e a Raquel Lira, aqui em Pernambuco. A eleição em Pernambuco ela ganhou um pouco desse ar de discussão sobre quero uma mulher, eu vou votar em mulher, as mulheres chegaram com tudo, porque de fato foi uma contingência, né, uma conjuntura muito específica desse ano que acabou, né, culminando. Por exemplo, a nossa primeira eleitora, eleita senadora pelo Estado, né, na história de Pernambuco a gente nunca tinha eleito uma senadora, a Tereza Leitão. Ela não era exatamente a candidata natural desse arranjo, né? Teve uma demora na definição de quem seria a candidata pelo governo, né, pela atual situação. Ela acabou se viabilizando, né, como um nome extremamente palatável, alguém que era uma parlamentar que já tinha muita experiência, mas não foi tão trivial assim, não foi porque vamos chamar uma mulher e está tudo certo, foi toda uma arrumação política que acabou culminando com o nome dela, mas não deixa de ser simbólico, não deixa de virar uma referência de que mulheres também podem ocupar esse espaço no Estado. Trazendo para a eleição para o Executivo, acabou, né, como eu falei, trazendo aí uma presença maciça de mulheres, quando a gente tem a governadora eleita com uma vice-mulher e a adversária também mulher. Né? Então, acabou causando no imaginário coletivo essa percepção de que é o ano das mulheres, Pernambuco agora, né, mostra que é um Estado progressista e tudo mais. Apesar da agenda da eleição não ter tratado de forma muito clara, eu acho que muito pelo contrário, elas correram um pouco dessa pauta mais de costumes, que trata exatamente do que historicamente trazem essas discussões da presença da mulher na política, que é essa pauta mais identitária, de trazer isso como algo com pautas ligadas, por exemplo, ao corpo da mulher, temas dessa natureza. Elas fugiram dessa pauta justamente para atingir, né, o eleitor mais de centro, não causar nenhum tipo de desorganização das suas estratégias políticas perante os outros eleitorados. Mas alguns temas, como violência, um Estado que tem muito caso de feminicídio, foi tratado, né, de forma muito presente nos debates. Eu acho que, inegavelmente, e aí fazendo já o exercício histórico de trazer o que foi a era Lula nessa agenda, né, de discussão de uma pauta mais identitária e também dessa questão das mulheres, houve a criação do Ministério da Mulher, na época, né, durante o governo Lula, que fortaleceu a criação de instituições que trabalham especificamente com essa temática da prevenção à violência, de políticas específicas dentro da agenda para a mulher. Então, existe sim a expectativa de que a recondução de Lula ao governo possa trazer com mais força essa pauta, não apenas dentro desse discurso mais conservador com que o Ministério da Família, dos Direitos Humanos na era Bolsonaro, ele representou. Era um ministério que falava, né, para um segmento de mulheres, importante. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Pernambuco, que para mim é um caso muito paradigmático que aconteceu agora em Pernambuco. Veja, é bem interessante porque Pernambuco... Alberto, eu quero te ouvir sobre Pernambuco, só para esclarecer os nossos 2 convidados. Eu tenho mais 10 minutos de programa e eu preciso que vocês finalizem com uma resposta contundente a respeito desse tema. Como fica o Brasil pós-eleições? Mas eu te dou uns 2 minutinhos para você falar de Pernambuco, Alberto, por favor. Então, olha, Pernambuco é um caso muito legal, né? Porque se tem um estado no Brasil que é o epicentro da herança escravista, esse estado é Pernambuco. Pernambuco é Alagoas. Alagoas era parte de Pernambuco, eu sei porque eu sou de Alagoas.
Tá? Então, o escravismo, com tudo que ele tem de ruim, preconceito racial, hierarquia familiar, a mulher em segundo lugar. E olha o que aconteceu agora em Pernambuco. 2 mulheres disputam o segundo turno, quem é eleita tem de vice uma mulher e a senadora eleita é uma mulher. Então, isso é um sinal de como o machismo, não estou dizendo que ele deixou de existir em Pernambuco, longe disso, ele está lá. Mas esse machismo não é um impedimento para que o eleitor escolha ser governado por mulheres. Isso daí merece louvor, isso aí é espetacular. Né? Isso mostra a vitalidade da sociedade brasileira. Lembrando que durante a pandemia, as mulheres e as crianças foram as principais vítimas de violência no país. A comunidade europeia, Estados Unidos, Argentina, entre outros países, reconheceu a vitória de Lula depois que o TSE terminou a totalização dos votos. Uma das sinalizações do isolamento do país partiu da Casa Branca, que emitiu seu comunicado em menos de 40 minutos após a contagem oficial dos votos. Veja só, Priscila. O Brasil, na era Bolsonaro, estava isolado internacionalmente? Isso foi também algo muito debatido, né, nos últimos anos. Que mudanças de postura o Brasil passou a ter, né, perante a comunidade internacional. A gente tem que lembrar que o período de pandemia foi um período muito crítico para essas relações, para o quanto essas relações se mostraram robustas ou enfraquecidas diante da necessidade de cooperação internacional para a compra de vacinas, na busca de soluções e de redução dos impactos, sobretudo para países que se tornaram mais vulneráveis. Né? A gente tem que lembrar que em alguns momentos da pandemia o Brasil foi colocado como epicentro, né, pela explosão do número de casos, né, por toda a não gestão exatamente da crise como deveria e o risco de que isso propagasse, né, de forma expressiva para outros países. Então, sem sombra de dúvidas, assim, a escolha do governo Bolsonaro com que tipos de parcerias e com quem se relacionar e que sinalizações dar, trouxe algumas consequências de relações que antes eram mais naturais, eram mais estabelecidas, né? Então, o Brasil é como se ele tivesse se reconfigurado, né, nas sinalizações que ele fez, ainda que sem prejuízos maiores. Eu acho que havia muito mais expectativas de danos do que danos efetivamente causados nas relações, ainda que eu percebo que a imagem que o Brasil, em algumas áreas, na agenda ambiental, né, como eu falei também na crise da pandemia, os sinais que o Brasil emitiu para a comunidade internacional não foram exatamente sinais amistosos que pudessem atrair outros olhares e uma visão mais positiva desse relacionamento. Essa realidade, né, do final do governo Bolsonaro. Tenho mais 5 minutos, Frank, eu gostaria de suas informações e seu destaque final do nosso programa. Perfeito, João. Com mais 5 minutos, eu não vou tomar muito tempo para deixar um espaço para a Priscila e para o Roberto Carlos. Só convidar a todos e a todas que nos acompanhem em nossas redes sociais. No Insta, @Observatório 3 Setor e no facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 é em numeral. E também avisando que a todos e a todas que os nossos programas, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, estará à disposição no nosso canal do YouTube. Lá também você pode encontrar quadros, como você sabia e você conhece, que aborda aspectos da nossa história e do nosso momento histórico que estamos vivendo atualmente. E eu só quero dar destaque que acho que com a eleição do Lula, o Brasil volta a ter a possibilidade de uma política com civilidade e não com a barbárie que a gente viu nos últimos 4 anos, Joel. O primeiro desafio do presidente Lula é negociar com o Congresso Nacional o novo orçamento, o orçamento secreto, o rombo fiscal, e aí vai. São os desafios do novo presidente, além do que disse no discurso dele no domingo passado, o combate à fome. Alberto, eu quero suas conclusões finais. O que de mais importante você quer deixar registrado a respeito do tema do nosso programa, o Brasil pós-eleições? Pois bem, Joel, eu acho que você levantou a bola, eu acho que é muito importante. Tudo que um governo faz depende muito dos recursos disponíveis. Tá? E você acabou de falar isso aí, né? Nós temos aí um orçamento, Lula vai governar o primeiro ano com um orçamento que está para ser votado. Né? E esse orçamento, a LOA, né, Lei Orçamentária Anual, ela já coloca, né, você já tem uma redução na parte da receita primária, da desoneração do IPI, da ordem de 14 bilhões,
e do PIS/COFINS dos combustíveis da ordem de praticamente 53 bilhões. E uma outra coisa também do lado da receita, né, a arrecadação do petróleo, os lucros e dividendos que a Petrobras paga para a União, ela é dependente, eles são dependentes do preço internacional do petróleo. E tem muitas coisas, suspensão de pagamento da dívida dos estados, está na Justiça, precatório está na Justiça, compensação dos estados pela isenção do ICMS dos combustíveis está na Justiça. Então você tem uma incerteza orçamentária muito grande. Por que isso é importante? Porque Lula, isso ele falou ontem, né, falou em toda a campanha, o objetivo dele é aumentar os gastos discricionários, né, não só com saúde e educação, mas o maior é saúde e educação, entra aí também ciência e tecnologia e as mais diversas áreas. Então esse é o grande desafio, a gente não sabe o que vai acontecer agora nos próximos 2 meses. Eu acho que Lula, ele próprio falou, vai tomar 2 dias para descansar, mas eu acho que a primeira medida que ele vai ter, além de pensar nos nomes para a composição do governo de transição e, em seguida, nos nomes para o ministério, para a equipe dele, ele vai pensar se vai ou não estimular o Congresso a modificar algum item do orçamento a ser votado. A gente vai ver isso. Lula é um exímio político, ele vai avaliar se vale a pena ou não fazer isso. Em valendo a pena, é possível que haja um atraso na votação do orçamento que valerá a partir do ano que vem, de ser o primeiro ano de governo. Eu acho que era isso é importante para a gente ter em mente, né, que agora o que importa é governo. Né? A eleição passou, agora é governar e exercer o poder. Lembrando que a população elegeu um Congresso Nacional mais conservador do que era o anterior. Priscila, suas considerações finais. Eu concordo com o Alberto, dizendo que esse exercício político que Lula vai fazer é dentro de uma visão de que governar o Brasil a partir de 2023 é uma postura muito diferente, né, com suas variáveis e seus desafios próprios, né, da era atual. Mas essa questão congressual, muita gente tem perguntado sobre isso, como será um governo Lula diante de um Congresso extremamente conservador. A gente nunca pode eliminar a força e o poder do nosso modelo de presidencialismo de coalizão, que gera incentivos importantes para que haja uma composição de maioria, independente dessas forças serem de direita, de esquerda, desse desalinhamento, possível desalinhamento ideológico entre presidente da República e Congresso. Então, eu não tenho dúvida que será um trabalho de construção dessa maioria, passando pelo centrão, sem sombra de dúvida, mas num estado de menos tensão política do que a gente viu, né, há 4 anos atrás. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Priscila Lapa, doutora em Ciência Política, analista de políticas públicas no Sebrae Pernambuco. Alberto Almeida, doutor em Ciência Política e diretor do Instituto Brasilis, empresa de pesquisa e consultoria. Ele é autor de vários livros que abordam a maneira científica a sociedade e a política no Brasil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Meio Ambiente no Brasil. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.